Olá, bom dia. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Vou te dar um tempo para pensar antes de responder dentro de você, dentro do seu coração, a essa pergunta. E depois eu vou fazer alguns comentários para ajudar você a refletir sobre esse assunto. Preste atenção na pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é Jesus para você? Você pode pensar e meditar nisso com mais tempo depois, mas eu quero ajudar você a refletir sobre esse assunto, porque eu também um dia me fiz essa pergunta, um dia me fizeram essa pergunta e eu pude concluir que o meu conceito de Jesus era errado, o meu conceito de Jesus não estava correto. Nós nascemos em uma cultura ocidental onde o cristianismo é forte e através de várias religiões nós aprendemos sobre Jesus. Jesus é o nome mais pesquisado na internet, é o nome mais conhecido do mundo, seja qual for a religião, qual for a nacionalidade, todo homem já ouviu falar de Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém, só realmente um índio, um aborígene, alguém que more em alguma região remota da terra, pode não ter ouvido falar de Jesus. Mas o verdadeiro entendimento da pessoa de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero comentar com você sobre este entendimento de Jesus, usando para isso a Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas, que é uma fonte inequívoca da Palavra de Deus, e onde nós podemos nos certificar de que Jesus é Deus. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela se refere, aponta para Jesus. Todas as histórias, todos os personagens apontam para Jesus, são figuras de Jesus. E nós podemos sentir a presença do Senhor quando nós mergulhamos neste livro. E eu vou citar algumas passagens para que você possa meditar nelas e entender, tentar buscar essa resposta que é fundamental para a sua vida, para a sua salvação, para a sua eternidade. Quem é Jesus para você? No Evangelho de João, primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 3, fala de Jesus como o Verbo eterno. E João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo aqui que Jesus existia, existe antes de todas as coisas. É uma coisa até difícil de entender com a nossa capacidade. Jesus é eterno. E uma coisa que é eterna não tem começo nem fim. Jesus não foi criado. Jesus não nasceu. Jesus é. Muitas vezes a palavra de Deus, ao falar do próprio Deus, ela se refere a ele como o eu sou. Moisés um dia falando com Deus, quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, ele perguntou: quando eu for falar aos filhos de Israel que eu vou ser a pessoa que vai tirá-los da escravidão do Egito, quem eu vou dizer? Qual o Deus que me enviou? Qual o nome que eu digo? E Deus disse para ele: diga que o eu sou enviou você. E o próprio Jesus, em várias passagens, usa esse termo. Quando os fariseus o questionavam, porque eles não criam na sua divindade, não criam que ele era Deus, que ele tinha poder de perdoar pecados. E Jesus muitas vezes diz: eu sou. Quando
Judas traiu Jesus e levou uma tropa, um batalhão para pegá-lo, para prendê-lo, lá no Monte das Oliveiras, Jesus se adiantou e eles perguntaram, ele disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse: eu sou. E quando Jesus disse eu sou, eles caíram por terra. Tal era o poder deste nome. Jesus é Deus. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele veio em carne, ele nasceu de Maria como homem, mas ele é Deus. Ele foi gerado de uma maneira sobrenatural, sem pecado. Jesus conheceu, viveu todas as dificuldades, todas as tentações que nós vivemos, mas sem pecado. E ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio dar-se a si mesmo. Jesus não é um profeta, não é um mestre, não é um líder religioso que surgiu e trouxe um conjunto de doutrinas. Não, é o próprio Deus. Ele veio se entregar a si mesmo em sacrifício por amor de nós, para nos salvar, para nos libertar. Ele criou todas as coisas, ele criou a mim, ele criou você, ele criou as estrelas, ele criou o universo. Quando você olha para este mundo, para tudo que há, para as belezas naturais que nos deixam às vezes encantados, Jesus criou. Jesus conhece cada estrela que há no céu pelo seu nome. A Bíblia diz que ele a chama cada uma pelo seu nome. São mais estrelas no céu do que areia nas praias. E Jesus conhece cada uma. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Um Deus com essa complexidade, com essa magnitude, ele se materializou, ele se fez carne por amor de nós, para nos salvar. E quando você começa a entender isso, quando você começa a deixar de ver Jesus, de olhar para Jesus como um guru, como um amuleto, alguém que você clama na sua dificuldade, que você clama quando precisa de algo, quando algo não lhe vai bem, quando você está enfermo, quando você precisa atingir um objetivo, conquistar alguma coisa. Mas quando você começa a ver que ele é muito mais do que isso, ele é o Deus vivo. Se você se chegar a Jesus, se você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, você estará automaticamente salvo, automaticamente livre da condenação que pesa sobre você, a condenação que nós herdamos, o DNA do pecado que está em nós, que nós herdamos lá do paraíso, lá de Adão, quando ele rejeitou o governo de Deus. Mas Deus não desistiu de nós, apesar do homem ter rejeitado o governo de Deus, apesar do homem ter pecado. Jesus veio, ele disse: eu estarei lá, eu vou resgatar, eu vou salvar, eu vou redimir, eu vou reconciliar o homem comigo mesmo. E veio e se entregou por nós. Jesus subiu ao madeiro, ele foi voluntariamente até a cruz do Calvário. Jesus não foi crucificado, não foi morto pelos homens, ele se deu. Jesus jamais poderia ser morto, Jesus jamais poderia ser crucificado, poderia ter sido martirizado se ele não permitisse. Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos falou com ele: você não me diz nada, você não me responde, quando o interrogava, e Jesus, olhando para ele, ele disse ainda: não sabes que eu tenho poder para poder soltar-te ou mandar crucificar-te? Jesus disse para ele: olha, nenhum poder teria sobre mim sido alto, não tivesse sido dado a você primeiro. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha de um rapaz chamado Malco.
E Jesus pegou a orelha dele, colocou-a no lugar, fazendo ainda um milagre naquele momento, e disse a Pedro: embainha a tua espada. Quem fere com a espada, pela espada será ferido. Não pensas tu que se eu quisesse, eu não rogaria ao meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos aqui para me guardar? Mas Jesus sabia que ele tinha que ir àquela cruz, por amor de nós, porque ali, ao derramar o seu sangue, ao dar a sua vida voluntariamente, para que nós crescêssemos, fôssemos salvos e resgatados, ele estaria consumando a obra da salvação. Então, hoje eu convido a você a meditar mais sobre a pessoa de Jesus. Os atalhos que nós conhecemos ao longo da nossa vida não nos levam ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalhos. Tudo que você aprendeu, tudo que te falaram nas escolas, na sua família, nas tradições, embora não sejam por maldade, mas por falta de conhecimento, essas tradições, elas não podem te salvar. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. É graça. Você não precisa pagar promessas, você não precisa jejuar, você não precisa ser bonzinho, você não precisa dar aos pobres. É lógico que as boas ações, elas são inerentes àqueles que amam a Deus, mas você não precisa fazer nada a não ser crer no sacrifício de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, porque o Evangelho é simples como isso. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, mas ressuscitou. Creia e você será salvo. Então, essa pergunta que eu te fiz era para que você pudesse meditar e entender que você só precisa de Jesus. Você não precisa de doutrinas, de religiões, de líderes, de bons conselhos. Você precisa conhecer a Cristo, conhecer o Filho de Deus. Eu te digo, é impossível que alguém que conhece a Jesus, que começa a entender, a caminhar, a andar com Jesus, não se apaixone por ele. Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo em todos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o nosso advogado, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus é o justo juiz. Jesus é tudo em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pare de buscar atalhos, pare de perder tempo com outras coisas, foque em Jesus. Lá no livro de Hebreus diz: olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para ele, é suficiente. Creia em Jesus. É o convite que eu te faço. E eu termino abençoando você com a graça e a paz daquele que é o único que pode te dar isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa. Que a unção, a consolação e a direção do Espírito Santo levem você a ter o conhecimento e a revelação da pessoa de Jesus. E que o amor do Pai esteja sobre você todos os dias da sua vida. Amém.